Ele ouviu o próprio nome e travou. Gente, vocês precisam ver essa cena que tá acontecendo aqui agora. Esse cachorro tava ali na maior tranquilidade fazendo as coisas dele, vivendo a vida dele, sem preocupação nenhuma no mundo. Aí, de repente, alguém fala o nome dele em voz alta e ele simplesmente congela pra tudo que tá fazendo. Fica tipo estátua de cachorro, sem se mexer nem 1 milímetro, como se alguém tivesse apertado o botão de pause. É impressionante a transformação instantânea que acontece um segundo antes. Ele estava se mexendo normal, correndo, brincando, fazendo barulho, e no segundo seguinte virou uma escultura canina imóvel. Ele fica ali, paradão, com aquela expressão de quem acabou de ser pego fazendo algo que não devia, mesmo que não estivesse fazendo. Nada de errado. Mas na cabeça dele se chamaram o nome dele. É porque aprontou. Porque cachorro tem essa lógica meio distorcida. Sabe, toda vez que você fala o nome dele num tom mais sério, ele automaticamente assume que fez besteira, mesmo que não tenha feito nada. Então lá fica ele congelado no tempo e no espaço com uma patinha suspensa no ar, porque ele estava andando quando ouviu o nome e parou no meio do passo e ficou naquela posição desconfortável. As orelhinhas vão para trás automático, tipo antena, abaixando o rabinho, para de balançar e fica paradinho também. E os olhinhos ficam arregalados olhando para você. Tipo o que eu fiz dessa vez, e você olha para ele e pensa, nossa, mas que cara de culpado é essa? Sendo que você só falou o nome dele pra chamar pra dar um petisco, mas ele não sabe disso ainda não. Ele está ali calculando todas as possibilidades, mentalmente repassando tudo o que fez nas últimas horas, procurando o que pode ter feito de errado. Pra você tá chamando ele desse jeito. Será que foi quando eu peguei aquele chinelo mais cedo? Não espera, eu devolvi o chinelo. Será que foi quando eu latei pro carteiro? Não, pera, eu sempre lato pro carteiro, isso é normal. Será que foi quando eu comi aquela comidinha que caiu no chão da cozinha? Mas comida no chão é de graça, todo mundo sabe disso. Então, não pode ser isso também. O que será? Então, e enquanto ele processa tudo isso na cabecinha dele, ele continua ali, paradão travado, naquela mesma posição, como se tivesse medo de se mexer e piorar a situação, qualquer que seja a situação. Você chama ele de novo, vem aqui, meu amor, vem. E ele continua parado. Não vem, não obedece. Só fica ali te olhando com aquela cara de interrogação misturada, com culpa e confusão, porque na mente dele existe uma possibilidade muito real de que se ele for até você vai tomar bronca. Então é melhor ficar parado ali mesmo, longe, mantendo distância segura, só observando. Aí você percebe que ele não vai se mexer tão cedo, então você vai até ele devagarzinho e ele continua congelado. Só os olhinhos se mexem acompanhando cada passo seu na direção dele. E quanto mais você se aproxima, mais ele fica nervoso. Dá pra ver o corpinho ficando tenso, as orelhinhas ficando mais para trás ainda, o rabinho tentando entrar por baixo da barriga de tanto medo. Quando você finalmente chega perto dele, ele faz aquela cara de coitadinho, daquele olhar pidão, tipo, por favor, não me briga, eu sou um cachorro bonzinho, eu não mereço bronca, eu te amo. E você simplesmente faz carinho na cabeça dele e oferece o petisco que era a razão de ter chamado ele e pronto. Acabou o trauma. Ele volta ao normal na mesma hora. O rabinho volta a balançar as orelhinhas, sobem de novo, ele pega o petisco todo feliz e sai pulando como se aqueles 30 segundos de pânico total não tivessem acontecido. Já passou, já era, mas isso acontece toda vez. Não aprende não. Toda vez que você fala o nome dele, ele tem a mesma reação de travamento total, como se fosse sempre a primeira vez, sempre a mesma surpresa. E o mais engraçado é que tem dias que você fala o nome dele e ele tá fazendo alguma coisa proibida de verdade, tipo mastigando o controle remoto ou cavando a planta aí, que ele trava mesmo porque ele sabe que foi pego em flagrante, não tem como negar. Não tem como fingir que não era ele, então ele para tudo, fica ali com o controle na boca te olhando, tipo, eu sei, tô errado, e faz aquela carinha de culpado profissional. Aquela expressão que derreteria o coração de qualquer um, como se dissesse, foi mal, foi sem querer, não vai acontecer de novo, eu prometo.
Mas vai acontecer de novo, todo mundo sabe que vai, porque vai ter um dia que ele vai esquecer que não pode morder o controle e vai fazer de novo. E quando você chamar o nome dele, vai travar de novo. É um ciclo infinito de travamento, por causa do nome próprio que se repete constantemente na vida desse cachorro. E ele nunca aprende a diferenciar quando é chamado para coisa boa ou coisa ruim. Então ele sempre assume o pior, sempre acha que tá encrencado, sempre trava naquela posição de medo até descobrir que na verdade não era nada demais. Era só para dar carinho ou comida. E tem aquelas situações também que você fala o nome dele de longe, tipo tá em outro cômodo da casa e grita o nome. E você ouve o silêncio súbito que faz quando ele congela onde está. Tipo, ele tava lá no quarto, fazendo barulho, brincando com os brinquedos, e você grita o nome dele lá da sala. E o barulho na hora você sabe que ele travou lá sozinho, pensando no que aprontou, e ele fica lá, paradinho, esperando para ver se você vai até lá ou se vai chamar de novo para ter mais pistas do nível de encrenca que ele está. Será que é encrenca pequena, média ou grande? Aí você chama de novo com voz de quem não tá bravo, só tá chamando mesmo. E você ouve as patinhas dele vindo devagarzinho pelo corredor em câmera lenta. Cheio de cautela, ele aparece na porta da sala, com metade do corpo escondido ainda atrás da parede, só a cabecinha. Aparecendo, espiando a situação, antes de se comprometer a entrar completamente, e você faz sinal para ele vir. E ele vem todo desconfiado, andando meio agachado, meio se arrastando, como se estivesse se aproximando de uma armadilha perigosa que pode fechar a qualquer momento. Quando finalmente chega perto de você e percebe que não vai ter bronca, que era só para fazer carinho. Ele relaxa todo, faz aquele suspiro aliviado, balança o rabo e vira outro cachorro completamente. Fica todo animado, pulando, fazendo festa, como se dissesse: nossa, que susto, achei que ia levar bronca, mas não levei, que maravilha, a vida é bela. Tudo está ótimo. Agora posso relaxar, mas daqui 5 minutos, quando você chamar o nome dele de novo, vai ser o mesmo. Drama, mesma reação de congelamento total, porque ele não aprende, não guarda a informação de que nem sempre nome chamado significa problema. E olha que interessante, esse comportamento de travar quando ouve o nome é quase universal entre cachorros, não importa o tamanho, a raça. A idade, todos fazem isso em algum nível. Tem cachorro que trava mais tempo, tem cachorro que trava menos, mas todos têm aquele momento de pausa, de processamento, quando ouvem nome sendo chamado, especialmente em tom sério. É como se o nome fosse uma palavra mágica que ativa o modo de alerta máximo no cérebro canino, acende todas as luzinhas vermelhas de perigo possível e faz ele parar tudo para avaliar a situação. E a gente usa isso sem querer, né? Toda vez que a gente quer chamar a atenção do cachorro, a gente fala o nome dele, mas não percebe o drama interno que isso causa na cabecinha dele. Pra gente, é só um nome, é só uma forma de identificar, de chamar, mas para ele é muito mais. É tipo um alarme que dispara e faz ele entrar em modo de sobrevivência por alguns segundos, até ele processar o tom de voz, a linguagem corporal, a situação geral e concluir se está tudo bem ou se ele realmente aprontou alguma coisa que vai resultar em consequências negativas. E quando ele finalmente conclui que tá tudo bem, que era falso alarme, ele volta ao normal, como se nada tivesse acontecido, sem ressentimento, sem trauma duradouro. Só continua vivendo a vida. Mas vai fazer tudo de novo da próxima vez, sem dúvida vai travar, vai ficar com aquela cara de culpado, vai passar por todo aquele processo mental de novo, porque é mais forte que ele é. Instinto é natureza canina. É a forma que eles desenvolveram de lidar com a autoridade humana, parando tudo para prestar atenção quando o nome deles é invocado como se fosse um feitiço poderoso. E a gente acha engraçado, né? Porque é fofo demais ver aquela carinha de culpado, aquela posição travada, aquele olhar de quem não sabe se corre, se fica, se esconde, se entrega, é entretenimento puro. Às vezes a gente até chama o nome só para ver a reação, só pra ver ele travar daquele jeito, porque é uma cena cômica que nunca deixa de ser engraçada. Mas no fundo a gente sabe que não deveria fazer isso, não deveria brincar
com os sentimentos do coitado do cachorro, que leva aquilo muito a sério, que realmente fica preocupado quando ouve o nome. Então a gente tenta usar o nome só quando precisa, só quando realmente quer chamar a atenção dele e não por brincadeira, mas é difícil resistir, porque a reação dele é boa demais. E assim, segue a vida desse cachorro travando toda vez que ouve o próprio nome, se perguntando eternamente o que foi. Que eu fiz dessa vez, mesmo quando não fez nada, só está existindo tranquilamente. É um mistério da vida canina, essa relação complicada que eles têm com o próprio nome, essa reação automática de parar tudo e entrar em modo de alerta sempre que aquele som específico é pronunciado. Mas faz parte do charme, faz parte da personalidade, faz parte do que torna cada cachorro único e especial, esse jeitinho particular de reagir quando ouve aquelas sílabas que representam a identidade dele. E com isso a gente encerra mais esse vídeo aqui do canal, Vida de Cão. Espero que vocês tenham se identificado, porque todo dono de cachorro já passou por essa situação de ver o bichinho travar ao ouvir o nome. Não esqueçam de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquele amigo que tem cachorro que também faz essa cara de culpado sempre que é chamado. Um abraço enorme para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! E lembrem sempre, sejam gentis quando chamarem seus cachorros pelo nome, porque eles levam isso muito a sério, mesmo.